Então, eu resolvi fazer esse encontro para a gente se conhecer, né? Conhecer vocês, conhecer um pouco de vocês, se vocês estão no mestrado, se ainda vão tentar, qual é a área. E para vocês me conhecerem também, ver se gosta de mim, tem que bater o santo, né? Não dá certo. Então, ver se gostam do curso, né? Vocês vão ver se esse curso é para vocês, né? E vão poder também tirar aí qualquer dúvida que surgir, certo? Meu nome é Lorena, como vocês já sabem. Eu sou professora de inglês há 11 anos. Nesse tempo aí de 11 anos, eu já dei aula para criança, já dei aula para adolescente, já dei aula para adulto. E dei aula em diversas escolas de idioma em João Pessoa, sou de João Pessoa, né, na Paraíba. Mas, assim, chegou um momento que aquele não fazia mais sentido para mim, sabe? Aquele método que eles mandavam eu seguir, aquele método que tinha que ser seguido, porque aquele não fazia sentido nenhum para mim mais. E aí, depois de um tempo, na verdade, antes de perceber isso, eu passei 2 anos, eu comecei a ensinar em 2010, comecei a ensinar em 2010, em 2011 eu fui morar na Irlanda. E aí eu passei 2 anos na Irlanda, né, aperfeiçoando meu inglês. Quando eu fui, eu já sabia falar inglês, mas, assim, a gente nunca sabe de tudo, então foi um aprendizado, assim, né, magnífico. E, assim, aí quando eu voltei para as escolas de idiomas, aí fui que eu vi que aquilo ali não fazia mais sentido. Eu fui buscar um mestrado, né? Fiz mestrado, sou mestre em linguística pela Universidade Federal da Paraíba. Eu defendi em 2017. E eu estudei bilinguismo, né? Brasileiros bilíngues, né? Fala de inglês. E aí, quando foi em 2018. Quando foi em 2018, eu abri esse curso aqui, que não é esse mais, que era um completamente diferente. Eu usava a sala de uma amiga minha emprestada. E aí tinha uma turma para a proficiência da UFPB, todo sábado, né, de manhã. E aí, pronto, aí foi aí que começou. Foi fazer 3 anos, eu acho. Não, 3, 19, 20, 20, 3 anos. Eu abri por essas épocas. Foi abril, maio, que comecei a abrir o curso. E aí, assim, sem experiência nenhuma, eu comecei a divulgar, fiz uma arte feia lá no Canva, curso para proficiência, tá vendo o que eu estava fazendo, eu acho. Assim, eu já tinha muita experiência com leitura, eu tinha uma aluna particular que ia fazer proficiência, e eu queria ensinar as pessoas a ler. Eu via que muita gente ia para a prova sem saber o que fazer nas provas. Eu disse, não, vou ensinar esse povo a ler. Aí, pronto, tive uma turma da UFPB, 2018, e aí, no mesmo ano, eu abri uma sala, né, minha mesmo. E aí era uma salinha bem pequenininha, só cabia 5 pessoas. E aí, em 2019, eu fiquei no fim de 2018 com alguns alunos e tal, mas aí em 2019, em março, o curso tá mais parecido com o que ele é agora, né? Eu tinha alguns alunos e foi isso, assim, a gente começou pequeno, né? Fui mudando de sala, mudei de sala 2 vezes, porque as pessoas iam chegando e ia começar a aumentar. Quando eu mudei para a última sala, maior que teve de todo, chegou a pandemia. Certo? Eu fiquei 6 meses na sala e tive que fechar. Aí pronto, agora eu estou online. Mas antes da pandemia, em 2019, eu já tinha uma. Aí, peraí. Eu já tinha uma turma online desde agosto de 2019, porque tinha muita gente do interior que não podia vir para João Pessoa e precisava fazer prova. Então, tinha uma turma online uma vez por semana, e eu fiquei com sempre essa turma online.
Aí, quando foi 2020, veio todo mundo para online e aqui estou. Né? E eu também, né, como eu sou natural de João Pessoa, né? E esse ano me mudei para Portugal, eu moro em Coimbra. E não me perguntem, não conheço nada ainda, porque assim que eu cheguei deu lockdown e eu não conheço nada, só sei ir para o supermercado e voltar. Você está gostando? Estou adorando, mas não conheço nada. Brincando. Meu esposo passou num mestrado aqui, e aí a gente sempre quis voltar, né, para a Europa, depois que moramos na Irlanda. E aí pronto, e aí aqui estou. E eu já botei aqui, mas já falei, né, eu sempre sou a pessoa que adianta os slides. Né? Na minha cidade eu dei aula em várias escolas de idiomas, e também não pude esquecer, meu Deus, eu fui professora. Depois que eu terminei o mestrado, eu não sei se você conhece o tema, a Facene Famene. Eu fui professora da Facene Famene por 3 anos, depois do mestrado. E eu dava aula de inglês instrumental também para o pessoal, e assim, foi o mais difícil de deixar, foi eles, eu amava dar aula lá. E é isso, eu tenho algumas poucas experiências por aí. E é isso, né? Então, gente, o que é esse curso preparatório aqui para proficiência? É muito comum a gente não saber exatamente do que se trata, porque não é uma coisa que tem muito, né? Não sei se vocês já viram outros por aí. Eu já vi alguns, mas assim, não é uma coisa que tem muito. Não é muito assim, não tem como o curso de inglês normal. O curso de inglês normal é o dia todo aparecendo para mim no Instagram. E nesse curso, vocês vão aprender a ler qualquer texto em inglês, certo? Seja ele um artigo científico, seja ele uma prova de proficiência, notícias da internet, isso aí vai ser fichinha para vocês. Notícias de internet, certo? Então, vocês vão aprender a ler. Basicamente é isso. E, assim, ler é a habilidade mais fácil do inglês. Não parece, mas é. Certo? Porque o mais difícil é falar, e aí tem a escuta, né? Também tem a escrita, que é muito difícil. E é isso. E aí, como são essas aulas? Né? As aulas são expositivas e práticas, né? Sempre me perguntam, qual é a sua metodologia? Minha metodologia é a minha metodologia, né? Não transformei ela, não dei um nome para ela ainda. Mas a minha metodologia, eu sempre faço assim, as aulas são expositivas, como a gente está conversando aqui, e aí tem a prática também, porque eu não acredito em aprendizado sem prática. A pessoa não aprende sem praticar. Então, eu mostro o conteúdo, explico para vocês. Vocês fazem uma atividade relacionada àquele conteúdo e depois vocês fazem uma atividade de texto e interpretação, certo? Os textos nas aulas são sempre menores, porque senão não dá tempo, né, da gente corrigir, e a gente corrige tudo em aula também, certo? Sempre coloco texto de assuntos, né, que está sendo tratado, coisas novas, né, coisas que estão na mídia e tal. Outra coisa que é muito comum das pessoas pensarem que é um curso de proficiência, que a gente vai passar o curso todo resolvendo prova. A gente não vai resolver prova, certo? Por quê? Porque só resolver prova não adianta. Gente, tem gente que fala assim, estou estudando e vou resolver essas provas aqui. Se você não sabe ler, você não vai conseguir resolver, certo? Então, assim, não tem como você só resolver prova, porque não adianta. Você tem que saber a estrutura de uma sentença, você tem que saber os pormenores da leitura, o que é um verbo, o que é um substantivo, como é que junta uma frase, como é que eu vou entender isso, essa palavra é o quê, e essa técnica é o quê, entendeu? Para aí, isso aqui, você vai ler qualquer coisa, certo? Claro que a gente tem um treino, né? Vou já mostrar para vocês antes que eu fale tudo. Então, como é que eu sei que esse curso é para mim? Esse curso é para você se você já está no mestrado ou no doutorado e precisa apresentar proficiência em inglês. Se você ainda vai tentar o mestrado ou doutorado e precisa apresentar proficiência. Se você... que mais?
Se você, é o caso de Lili aqui, ó. Se você já passou na proficiência, mas precisa aprender o inglês que vai te ajudar, né? No mestrado e no doutorado, nos artigos, no caso de Lili, acho que é o doutorado. Nos artigos de mestrado e doutorado. Certo? Aqui, acho que aqui tem todas as opções de vocês. Eu já vou... são muitas perguntas que se repetem, eu acabo já sabendo, né? Certo? E aqui o cronograma das nossas aulas. O cronograma das nossas aulas, deixa eu só tirar esse negócio aqui. A gente tem, primeiro, estratégias de leitura e mais, tá chegando mais aula, tá, gente? Porque eu sou dessas. Nunca é o suficiente para mim. Então, estratégia de leitura, nossa primeira aula. As meninas que participaram do aulão vão ter uma noção já, porque eu falo de estratégia no aulão, né? A gente vai ver classes de palavras. Aí vocês olham esses... Eu não sou uma pessoa muito criativa para inventar nome de aula. É isso aí porque é, sabe? Assim, não sei inventar um nome mais bonito para não assustar. Mas classes de palavra, certo? Vocês vão entender o que é um substantivo, um verbo, um pronome em classe de palavra. Grupos nominais é uma técnica de leitura, certo? Porque em inglês a gente lê em blocos. A gente não lê uma palavra por palavra. Então, é nisso aí a gente vai entender como é que a gente lê em blocos. Formação de palavras, certo? O que é que tem antes, o que é que tem depois de uma palavra. Elementos de referência. Sufixos mais importantes. Sufixo, né? Aquele pedacinho de palavra que vem depois da palavra. Temos também sobre conjunções, marcadores discursivos, né? Estratégia de leitura, inferência contextual. A gente fala um pouco sobre o inglês acadêmico, certo? E na última aula, gente, essas aqui são as 10 aulas ao vivo, tá? A gente tem 10 aulas ao vivo. Cada aula vai ter 1h30 de duração. E são essas. E na última aula a gente tem esse simulado. Para vocês, eu escolho uma prova, né? E vocês fazem. Fora isso, eu também coloco várias provas lá na plataforma. O que eu não gosto muito é quando vocês ficam resolvendo as provas e não conseguem obter. Aí vão corrigir, aí vê que está errado, aí se frustram. Caminho para a frustração, ficar resolvendo prova. Certo? Então, essas são as aulas ao vivo. As aulas ao vivo também ficam gravadas, tá, gente? Vai ser toda quarta-feira, às 7 horas da noite. E caso você não possa assistir no dia, ou você queira revisar, você pode assistir a aula no outro dia, porque sempre na quinta-feira de manhã eu vou colocar a aula, certo? Vou disponibilizar a gravação. Peraí, esqueci fôlego agora. E aí também a gente tem 9 videoaulas gravadas, tá? São aulas que eu gravo à parte, que dão apoio às aulas ao vivo, certo? Então, são 9. Verbo to be, né? Para a gente, de uma vez por todas, entender esse negócio de verbo to be. Tempos verbais simples, uso do dicionário. Olha aí, Jaque, uso do dicionário, né? Tem que ter aqui. Uso do dicionário, perguntas com WH, preposições, advérbios, verbos modais e pontuação do inglês, certo? A pontuação ajuda a gente a entender a ler também. Entender a ler, não. Ajuda a gente a ler também, certo? Então, essas são as 9 videoaulas gravadas. E também a gente tem aulas bônus. O que são aulas bônus? Tem 2 minhas, né? E que elas não fazem parte exatamente do cronograma, mas a introdução à proficiência, que é uma aula assim, é a aula 0, né? A gente tem aula 1, aula 2, a introdução à proficiência é a aula 0, certo? Ela foi ao vivo, então ela está lá gravada. Modelos de leitura. E aí a gente tem 2 aulas com convidados. Temos uma aula de espanhol para proficiência com o professor Admilson. Temos também uma aula de tema. Pessoal aí, ó, vai gostar. Jonatas e Paula, que são da área jurídica. O
pessoal do módulo acadêmico, não sei se vocês conhecem, eles dão assessoria, certo? Para mestrado, doutorado na área jurídica. Mas, assim, essa aula que eles fizeram é para todo mundo, certo? Eles abrangeram aí e eles fizeram essa aula para a gente, criando um tema do zero, para vocês que precisam aí de temas para mestrados e doutorados. Também vai ter mais 2 aulas bônus. Estou dizendo aqui a vocês porque, como o meu esposo trabalha também com essa parte acadêmica, eu pedi para ele fazer uma aula, pensar, né, uma aula para me dar. E as meninas também da área de saúde, da Labor Consultoria, pedi para elas também me ofertarem uma aula. Elas não me ofertaram, porque peço as aulas. E a gente sempre troca, eles são meus parceiros e a gente sempre troca a aula, enfim. Agora eu estou pensando, né, Thelma? Acho que eu vou atrás de alguém de línguas, para me dar, já sei até quem é, para me dar uma aula para o meu curso. Porque às vezes a gente fica sem ninguém, né? A gente tem saúde, área jurídica e tal. E vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma. O curso, ele é vendido pela Hotmart, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, gente, vou mostrar a vocês como é o curso por dentro, certo? Na plataforma aqui da Hotmart. Vocês vão ver o curso assim, certo? Por módulos. Aqui está o módulo 1. A gente aperta aqui e vai ver tudo. Aqui tem um vídeo de boas-vindas, certo? Tem a introdução à proficiência, que isso aqui foi uma aula que teve ao vivo, tá? Ele também entra como aula bônus, deveria estar lá embaixo nas aulas bônus, mas esses 2 estão aqui em cima, certo? Porque segue uma ordem, tá certo? E aqui, ó, aqui mesmo dentro da plataforma, vocês clicam no vídeo e podem assistir, certo? Vocês podem aumentar aqui, podem assistir do jeito que quiserem. Aí aqui tem modelos de leitura, tá? Uma aula bônus também. Na verdade, a introdução à proficiência é nossa aula 0, certo? Eu sempre indico que vocês assistam ela antes, porque dá uma esclarecida boa sobre proficiência. E aqui, a partir de estratégias, começam nossas aulas online, certo? Aí, ó, aqui, estratégia de leitura, classes, grupos nominais. Aqui já é da turma que está acontecendo agora, certo? Eles já tiveram 6 aulas. E essa aqui é a turminha que está agora. Na verdade, aqui só tem 3 pessoas, mas tem mais gente. Foi entrando, né, aos poucos. Aqui, classes. Eu inventei esse dicionário comunitário para os alunos colocarem palavras que eles fossem aprendendo. E aí a gente, ao fim, vai ter um dicionário bem grande de palavras, certo? O módulo 1, vocês estão vendo que uma parte é ao vivo. O módulo 2 é todo ao vivo. Certo? Aqui, ó, referência. Nossa última aula foi esse, sufixos ED e NG. Certo? Então, em toda a aula, vocês vão encontrar o material da aula aqui. Atividade, certo? Atividade relacionada ao conteúdo, texto com questões sobre o texto, certo? E os slides. Algumas vezes tem 4 arquivos, porque eu separo as atividades do texto. Nesse caso, elas estão juntas. Como aqui, por exemplo, referência pronominal, acho que está separado. Pronto, tá vendo? Eu separo o texto das perguntas. Quando, por exemplo, o texto está em PDF, eu faço as perguntas no Word, que fica melhor para vocês. PDF, os slides e o texto para trabalhar, certo? E aí, gente, toda aula é assim. Toda aula temos a parte, né, que eu vou expor o conteúdo. Vocês fazem atividade sobre o conteúdo e fazem atividade de texto, certo? De leitura e interpretação para treinar. E aqui o módulo 3 também é todo ao vivo. Na última aula a gente tem uma resolução de prova para vocês treinarem, que aprenderam.
No módulo 4, temos as aulas gravadas, certo? Aqui estão as aulas gravadas. E aqui no módulo 5, a gente tem as aulas bônus. Aqui tem uma aula de espanhol com o professor Edmilson. Tem também uma aula com o pessoal do módulo acadêmico. E ainda vai ter mais aulas, gente. É porque eu não anunciei ainda, mas a gente vai ter em torno de mais 3 aulas bônus, o que vai aumentar aí a carga horária de vocês do curso, tá bom? E aí, gente, o acesso, eu deixo vocês com acesso a esse conteúdo da plataforma por 1 ano, certo? A partir do momento que você compra, contando, a partir do momento, 1 ano. Então, Lorena, se eu não passar, tem aula para revisar as aulas, certo? Para revisar, enfim, fica 1 ano lá e a pessoa pode assistir quantas vezes quiser, certo? E aí, gente, as dúvidas, vamos para as dúvidas. Uma eu já sei. Em quantos meses eu fico pronto para fazer qualquer prova? 3 meses. Certo? 3 meses, por quê? O curso dura 10 semanas ao vivo. E aí, eu sempre falo na aula, olha, essa semana assiste tal aula que está lá, essa semana assiste essa semana assiste outra, certo? E aí vocês vão fazendo. São 10 semanas de estudo para você fazer qualquer prova. Eu digo 3 meses porque 10 semanas é quase 3 meses. Certo? Então, isso, gente, é vindo para a aula, participando, ou se você não puder participar, assistindo a aula, né? Sempre, né? Ficar ali sempre atualizado. Se comprar o curso e não usar, não passa, tá, gente? Não é assim, não é mágica. Tem que estudar, certo? Então, assim, estudando direitinho, 3 meses. Meus alunos com 3 meses só não passam se não fizer a prova. Porque tem uns que ficam, deixa para depois, não sei o quê. Aí vai empurrando para frente. Assim que terminar o curso, façam logo a prova. Porque as informações estão mais frescas, vocês não precisam estar revisando, né? E aí, Jonatas falou, não tenho base no inglês. Esse curso é para mim? Certo? Porque é um curso que eu pego do início mesmo, certo? O que é que fica assim mais... vocês não têm que saber exatamente de nada no inglês, porque eu vou no cerne mesmo, assim, no começo. Eu vou falar para vocês o que é um verbo, certo? Ai, professor, mas se eu não tenho inglês, como é que eu vou saber qual é o verbo? Vai saber sim, vocês vão ver. Porque, tipo, em toda a língua, né? O Thelma pode me ajudar aí também, a língua é a estrutura, né? Então, assim, tem regras, né? Então, assim, às vezes a gente nem sabe, às vezes, a tradução de uma coisa, mas a gente sabe que é um adjetivo, a gente sabe que é um substantivo, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente precisa entender os pormenores, as pecinhas, né? Para poder construir a leitura, certo? Então, mesmo que você não tenha inglês, não se preocupe, você vai aprendendo inglês aos poucos durante o curso. O inglês que vocês vão ter aqui em 3 meses é o suficiente para vocês fazerem qualquer prova e aplicarem também no mestrado ou no doutorado de vocês, certo? Professora Lorena, Oi. quanto às regiões, por exemplo, pelo que eu vi, sou a única pessoa aqui do sul de Santa Catarina, né? Uhum. Mas acredito que você já deve ter dado uma olhada nas provas daqui, né? Não faz diferença, assim, muita diferença em relação à regionalidade, né? Sim, é uma boa pergunta. Essa eu só não tinha visto ainda. Eu tenho 2 alunas do Sul na segunda-feira. As 2. Sandy e Marilda. Não, tem diferença não.
Essa, inclusive, essa da UFSC, eu sempre chamo UFSC, UFSC. É UFSC. É UFSC, né? Todo mundo faz ela. O Brasil todo faz ela. Então, assim, não tem diferença nenhuma. De prova, assim, professora, eu vou tentar a prova tal, eu preciso de um curso específico para isso? Não, certo? Eu vou tentar o FMG, do mesmo jeito que você estuda para o FMG, para a UFSC, para o UFG, para a URCA, para, enfim, todas, é o mesmo estudo, certo? Então, é por isso que eu digo que vocês podem fazer qualquer prova. E a minha vida assim, é bem corrida, sabe? Eu dou aula em 3 escolas, mais uma creche, então me sobra, tenho 2 filhos, tenho casa, né? E tenho mestrado, as atividades do mestrado, tenho também a da especialização que eu estou em fase do TCC, terminando. Meu Deus. Então eu tenho que conciliar mais o curso de inglês, eu posso estudar no meu tempo, daí fica gravado, né? Isso. Tem gente que até pode estar ao vivo, mas prefere assistir a gravação. Isso, nas quarta-feira à noite eu estou em casa. Eu dou aula 2 noites por semana e 2 manhãs, e todas as tardes. E tem da meia-noite às 6 horas da manhã também. É luta. É luta. Né? Então é isso. Se você perder uma aula, né, que eu já coloquei aí, no outro dia de manhã eu estou algumas horas a mais de vocês. Então, assim, no outro dia de manhã já está lá. Quando vocês acordam, já está lá a aula. Certo? Às vezes, a pessoa aqui, vocês vão ver que às vezes eu sou um pouco esquecida, eu sou humana também. Até segunda-feira, na terça, eu não coloquei a aula. E aí, fui fazer outras coisas, eu disse, gente, hoje é terça. Hoje é dia de colocar a aula, da segunda e eu não tenho colocado ainda, mas, né? Só é me avisar, professora, é a aula. Coloco na mesma hora, certo? Mas é difícil, assim, é difícil esquecer. Sim, o acesso ao conteúdo é 1 ano, tá? A medida, a partir do momento que você compra, você tem 1 ano de acesso, certo? O que mais? Agora é a vez de vocês. Sobrou alguma dúvida? Me sigam nas redes sociais, se vocês não me tiverem ainda. Até se inscrevam no meu canal do YouTube, tá, gente? Ajuda a Prof. Lorena Luna Prof. E aí, gente? Sobrou alguma dúvida? Já falei sobre o inglês, que você não precisa ter base. Você pode fazer qualquer prova depois do curso, não é para nenhuma prova específica, certo? Que mais? Aulas ficam gravadas, caso você não possa assistir, certo? Essa turma vai ser na quarta-feira à noite. Sim, a gente começa dia 3 de maio, tá? Estou um pouco antecipada fazendo as coisas, mas é porque tem um tempo, né, para os alunos irem chegando aí. E o que mais? Mais alguma dúvida? Se tiver a hora é essa de dizer. Eu vou fazer, já tomei a decisão, só que eu gostaria de pagar em forma de boleto, é possível? Então, não, porque não, eu acho que a Hotmart aceita boleto se for à vista. Das 600? Fica R$ 599,99. Sim. Aí ele aceita boleto à vista. Ou daí naquelas formas, daí tem que colocar o cartão, coisa assim, né? Você tem que colocar o cartão. Vocês têm algum problema, como a Jaqueline está falando aí, do pagamento, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso? A plataforma também aceita 2 cartões. Caso você não tenha. Esse aqui tá cheio, esse aqui só tem, né? Meus cartões mesmo do Brasil, meu filho, não consigo comprar nenhum friso, porque eu não tenho limite para nada. Então, assim, tem que colocar um no outro, não sei o quê. Mas aceita 2 cartões também. Na Vou Hotmart. verificar certinho quais são os cartões que Todos. aceitam. Seja todos. Tá. Então tá Seja certo. todos. Por isso que eu fui para essa plataforma, sabe? Porque, assim, como eu não tenho ninguém para me ajudar, né? Eu faço tudo sozinha. E, assim,
fazer boleto, mandar boleto para aluno. E isso aí, não dou conta dessas coisas. É muita coisa, né? Então, eu coloquei na plataforma, a plataforma recebe pagamento e só repassa para mim. Sim, aí depois então, eu só fico aguardando lá pelo grupo o link novamente lá, porque tem muita conversa, mas só para saber quais são os links para efetuar lá certinho. Tá, eu mando para você pelo WhatsApp. Isso, então tá. Muito Aí obrigada. vocês fiquem à vontade para me pedir. Fiz outro link, acho que eu mandei para a Rainara. A Rainara, eu fiz outro link, um mais bonito, assim, com os depoimentos, com as casas do galera. E aí eu vou mandar para vocês, certo? E aí vocês fiquem à vontade, porque hoje é dia 7, tem gente que prefere passar o cartão agora, tem gente que prefere passar o cartão no final do mês. Essa aí é com vocês. Só é me dizer, por exemplo, se vocês realmente quiserem e não conseguirem passar o cartão essa semana ou essa hora, eu vou passar no final do mês, porque para eu guardar a vaga de vocês, certo? Qualquer coisa é só falar. Então é isso, gente. Eu acho que foi legal conhecer vocês. E fiquem à vontade, certo? Para entrar em contato comigo, para me fazer mais perguntas. Se quiserem a gravação também para assistir de novo. Amanhã eu vou colocar no YouTube. E aí vocês ficam assistindo aí, se quiserem saber mais coisas. Mais nenhuma dúvida? Lorena? Pode falar. Então, sobre as provas, você fica sempre avisando quando... Porque às vezes a gente não tem tempo de pesquisar quando é que vai haver prova, em qual lugar. Aviso. Talvez você tenha mais acesso de saber onde é que vai. Eu sou meio atrasada às vezes, mas eu aviso. Eu sempre estou pesquisando. Tá, porque... Aviso sim. Pois é, como você está na área, eu acho que tem mais acesso, né? Mais fácil. Mas é ruim mesmo ficar procurando e tal. Às vezes vocês não sabem quando é que... né? Ficar procurando assim aleatório no Google é muito ruim. Então, quando é que vai haver, né? Mas eu sempre aviso, com certeza. Eu mando o edital, mando o link, nem se preocupem. Pois é, e essa nova plataforma dá essa possibilidade, né? Porque no meu caso, como eu falei, que eu precisei fazer, eu tive que viajar, tive que dormir lá para, sabe? Foi um estresse pegar Imagina. Então, e assim a gente tem mais oportunidade, né? De fazer online, eu acho que vai ter esse lado positivo. E é seguro, assim, gente. A plataforma é super segura, né? Para vocês passarem cartão. A Hotmart, mundialmente conhecida. Tem 7 dias de garantia o curso. Se vocês em 7 dias disserem, não quero mais, aí vocês devolvem. Não façam isso, tá, gente? Decidam antes. Decidam antes para devolver o dinheiro. Enfim, mas assim, tem as 7 dias de garantia, né? A gente tem que dar esses 7 dias para a pessoa desistir. Mas assim, o que eu digo é que vocês pensem antes de passar o cartão, para não ter esse negócio de estar desistindo, fica feio para mim lá na plataforma. Tá travando. Oi? Estava travada, travando. E, gente, tem outra coisa. Se vocês quiserem participar, vai ter um workshop sobre vocabulário semana que vem, 13, 14, esqueci. O tema já está escrito. É um workshop sobre vocabulário, ele não tem nada a ver com curso, tá, gente? Não tem nada a ver com curso. E vou fazer mais. O tema já se inscreveu, mas aí vai ficar com bônus, tá? Mas se vocês se inscreverem no curso, o workshop, não tenho atrapalhado, o workshop custa R$ 49,90. São 2 dias de como vocês vão construir o vocabulário de vocês. Se vocês se matricularem no curso de proficiência, eu deixo o curso de vocabulário por R$ 29,90. Ele vale muito mais do que isso, tá, gente? Mas eu deixo por R$ 29,90, porque eu quero que vocês, se vocês forem meus alunos, de vocês realmente terem acesso a esse workshop, que é muito bom. Certo? E aí eu tenho uns créditos já. Depois a gente resolve. Tá bom. Tá bom. E é isso, gente. Então,
Mais alguma dúvida? Eu só ia perguntar se tinha algum cupom para, tipo, de algum bônus, mas aí eu acho que vai ficar nesse do workshop aí mesmo, né? Eu dou a vocês esse desconto do workshop, se vocês quiserem. Aí o workshop fica sendo um bônus para vocês, certo? Porque R$29,90 é um preço simbólico, né? E aí o workshop vocês pagam diretamente comigo, faz uma transferência, faz um Pix, faz, sei lá, do jeito que vocês quiserem, certo? Vai ser terça e quarta da semana que vem, 7 horas. Tem certificado também. Sim, o curso tem certificado, tá, gente? Ao fim do curso, eu já disse? Não, né? Tem o certificado de 20 horas, certo? Do curso. 20 horas por enquanto, né? Porque se tiver mais aula, eu vou aumentar. Mas tem que assistir todas as aulas, hein? Eu não sei se vocês assistem as aulas. Pronto, é isso. Então, boa noite. Tudo bem? Todo mundo está esclarecido? Sim? Jonatas, você está aí ainda? Jaque, Lília? Estou aqui, professor, tá? Todas as dúvidas foram sanadas. Todo mundo, né? Você também, Rainara? Tudo certo? Pronto, gente. Vou mandar o link para vocês e aí vocês fiquem à vontade. Tá bom? Tá. Foi um Boa prazer. noite. Obrigada por terem vindo. Muito obrigada, tá, professora? Tá bom, obrigada a vocês. E a gente se vê por aí. Certo? Qualquer coisa, entre em contato. Obrigada. Tchauzinho, beijo. Obrigado, professor. Prazer. Tchau. Tchau. Tchauzinho.